movimentação do clube do Remo ganhou um ritmo tão intenso que dá para perceber, claramente, que a diretoria entendeu a dimensão do momento que o clube atravessa. Não é à toa que logo após a mudança no comando do departamento de futebol, o time já tenha definido quem será o responsável por conduzir as decisões estratégicas em um ano que promete ser desafiador do começo ao fim. A Série A do Campeonato Brasileiro não permite improviso, não aceita erros repetidos e cobra organização desde o primeiro dia. Então a resposta rápida da direção mostra que o clube está atento à responsabilidade de estar de volta à elite do futebol nacional. Enquanto as decisões administrativas vão se desenhando, o elenco segue em preparação total para a estreia, com foco absoluto no confronto diante do Vitória. Dentro do CT, o clima é de concentração máxima, porque todo mundo sabe que começar bem faz diferença, especialmente para uma equipe que ainda passa por ajustes naturais de formação. A comissão técnica trabalha para equilibrar intensidade, compactação e leitura de jogo, tentando extrair o máximo possível de um grupo que vem sendo moldado aos poucos. E mais do que isso, o desafio é também mental, porque a pressão e a exigência aumentam muito quando se pisa novamente no palco principal do futebol brasileiro. Uma das novidades que movimentou o noticiário foi a liberação de um reforço recém-chegado, com o nome regularizado e agora oficialmente à disposição da comissão técnica. Isso abre novas possibilidades para o treinador, que poderá avaliar se o atleta reúne condições físicas e táticas para ser utilizado desde o primeiro jogo. A expectativa gira em torno da lista de convocados, porque esse primeiro duelo costuma dar pistas importantes sobre as ideias iniciais de quem está à frente do time e sobre como o elenco será utilizado ao longo da competição. Por outro lado, algumas ausências ainda geram apreensão. Há jogadores importantes que seguem como dúvida, principalmente por questões disciplinares que dependem de definições jurídicas. O clube trabalha nos bastidores tentando reverter esse cenário, mas existe a consciência de que esse tipo de processo nem sempre evolui com a rapidez desejada. A possibilidade de começar a Série A sem peças relevantes preocupa, porque o nível de enfrentamento não permite margem de erro. Ainda assim, o discurso interno é de foco total em quem estiver disponível, reforçando a ideia de que o coletivo precisa ser mais forte do que qualquer individualidade. A rotina de treinamentos foi retomada com intensidade máxima após um breve período de descanso, justamente para preparar o elenco para uma sequência logística complicada. Viagens longas, deslocamentos apertados e pouco tempo de recuperação fazem parte da realidade da Série A, e o Remo já sente isso logo no início. A preparação final acontece em casa, com os últimos ajustes sendo feitos antes da delegação seguir viagem. O planejamento inclui atenção especial ao desgaste físico e à recuperação dos atletas, algo fundamental para evitar problemas já nas primeiras rodadas do campeonato. Do outro lado, o Vitória também vive um momento de avaliação e cobrança interna. A equipe baiana chega para o confronto carregando questionamentos sobre seu desempenho recente e sobre a capacidade de competir em alto nível desde o início da competição. Existe uma leitura clara de que o adversário não atravessa seu melhor momento técnico, principalmente no setor ofensivo. Mas ninguém dentro do Remo trata isso como vantagem antecipada. Pelo contrário, há o entendimento de que times pressionados costumam elevar o nível de entrega, especialmente quando jogam diante de sua torcida. A expectativa é de um jogo estudado, mas com espaço para movimentações intensas e disputas físicas fortes. A estreia na Série A costuma ser marcada por nervosismo, erros de execução e momentos de instabilidade, e quem souber controlar melhor essas variáveis tende a sair em vantagem. O Remo sabe que precisará ser inteligente, compacto e eficiente, evitando se expor além do necessário e aproveitando as oportunidades que surgirem. Não se trata apenas de pontuar, mas de mostrar competitividade, organização e personalidade desde o primeiro compromisso. A presença da torcida azulina também é um fator que chama atenção. Mesmo longe de casa, o Remo contará com apoio nas arquibancadas, algo que reforça o peso da camisa e a tradição do clube em competições nacionais. Esse empurrão emocional pode fazer diferença em momentos decisivos da partida, principalmente quando o jogo entra em fases de maior tensão. Para muitos atletas, vestir a camisa do Remo em um palco desse tamanho representa um marco na carreira, e esse sentimento costuma se refletir dentro de campo. Outro ponto que gera expectativa é a arbitragem. Em um campeonato tão disputado, qualquer decisão pode alterar o rumo de uma partida, e o desejo geral é que o foco esteja exclusivamente no futebol. A utilização do árbitro de vídeo traz uma camada extra de atenção, e a esperança é que ele seja um aliado da justiça esportiva, não um elemento de polêmica.
O Remo entra em campo consciente de que precisará ser forte o suficiente para não depender de fatores externos e resolver seus desafios dentro das quatro linhas. Enquanto isso, o clube também se movimenta no mercado para reforçar o elenco ao longo da temporada. Há negociações avançadas, especialmente para fortalecer posições consideradas estratégicas. Um dos nomes que ganha força é o de um goleiro experiente, que chega para aumentar a concorrência interna e elevar o nível de disputa pela titularidade. A ideia é clara: ninguém pode se sentir confortável, porque a Série A exige rendimento alto de todos, em todos os jogos. A diretoria entende que elenco forte não é apenas quantidade, mas equilíbrio entre experiência, juventude e capacidade de resposta em momentos decisivos. Paralelamente a tudo isso, a grande novidade fora de campo é a definição do novo executivo de futebol. A escolha surpreendeu muita gente justamente por não se tratar de um nome constantemente ligado ao noticiário do dia a dia. Mas o currículo apresentado chama atenção pela experiência acumulada em grandes estruturas do futebol brasileiro. A aposta do Remo passa por profissionalização, organização e planejamento de médio e longo prazo, algo essencial para quem deseja não apenas disputar a Série A, mas se manter nela de forma consistente. O novo executivo chega com a missão de dar continuidade a um planejamento que não pode sofrer rupturas bruscas. O desafio é alinhar diretoria, comissão técnica e elenco em uma mesma linha de pensamento, evitando ruídos internos que costumam comprometer projetos esportivos. Em um campeonato longo e desgastante, a estabilidade fora de campo costuma refletir diretamente no desempenho dentro das quatro linhas. O Remo aposta justamente nisso para atravessar um ano que será de testes constantes, decisões difíceis e cobranças permanentes. A experiência acumulada em clubes tradicionais e em estruturas organizacionais complexas pesa a favor dessa escolha. O entendimento é de que o futebol moderno exige muito mais do que decisões pontuais de contratação. Exige gestão, leitura de mercado, controle de ambiente e capacidade de antecipar problemas antes que eles se tornem crises. O Remo entra nessa nova fase tentando aprender com erros do passado e apostando em um modelo mais sólido de administração esportiva, algo que pode fazer toda a diferença ao longo da temporada. A chegada de um novo executivo de futebol também provoca uma mudança natural no clima interno do clube, especialmente em um momento tão delicado como o início de uma série a jogadores. Comissão técnica e funcionários passam a observar com atenção quais serão as primeiras decisões. Como será o diálogo com o elenco e de que forma esse profissional vai se posicionar diante das demandas do dia a dia. No Remo, a expectativa é que esse novo comando consiga estabelecer rapidamente uma linha clara de trabalho, evitando ruídos e criando um ambiente de confiança mútua. Em campeonatos longos e desgastantes, essa relação entre bastidores e campo costuma ser determinante para atravessar momentos de instabilidade. Existe também uma leitura clara de que o desafio não se resume ao curto prazo. A Série A impõe um ritmo intenso, mas o planejamento não pode ser pensado apenas jogo a jogo. O departamento de futebol precisa olhar para frente, antecipar possíveis carências do elenco e entender em quais momentos será necessário intervir no mercado. O Remo entra nessa competição sabendo que enfrentará adversários com orçamentos maiores, elencos mais profundos e estruturas consolidadas, o que torna ainda mais importante a tomada de decisões assertivas. Cada contratação, cada saída e cada ajuste interno passam a ter impacto direto na performance ao longo do campeonato. Dentro de campo, o trabalho segue focado em evolução coletiva. A comissão técnica busca corrigir detalhes que ficaram evidentes nas últimas atuações, principalmente no comportamento defensivo e na transição entre os setores. A Série A costuma punir erros com extrema eficiência, e qualquer desatenção pode se transformar em prejuízo imediato. Por isso, a palavra de ordem é concentração, com treinos voltados para a organização, leitura de espaço e tomada de decisão sob pressão. O Remo sabe que não pode se dar ao luxo de oscilar demais, especialmente nas primeiras rodadas, quando a confiança ainda está sendo construída. A estreia fora de casa traz um grau extra de dificuldade, não apenas pela força do adversário, mas também pelo contexto emocional que envolve um jogo de abertura na elite. Jogar longe de Belém exige maturidade, controle de ansiedade e capacidade de suportar momentos de pressão. O elenco azulino trabalha com a ideia de que será necessário saber sofrer em determinados momentos da partida, entender quando acelerar o jogo e quando esfriar a posse de bola. Essa leitura costuma separar equipes competitivas daquelas que acabam sucumbindo à intensidade do campeonato.
E o Remo sabe que não pode se deixar levar pela euforia ou pela tensão que naturalmente rondam uma estreia. Ao mesmo tempo, existe um sentimento claro de oportunidade. A estreia é vista como uma chance de mostrar que o Remo não chegou à Série A apenas para cumprir tabela, mas para competir e surpreender. Há um desejo interno de exibir organização e personalidade desde o primeiro compromisso, e esse discurso se reflete na postura dos jogadores durante os treinamentos. Para muitos atletas, disputar a primeira divisão representa o auge da carreira, e essa responsabilidade costuma elevar o nível de entrega dentro de campo, principalmente quando se trata de uma partida que será lembrada pela torcida e pela história do clube. A análise do adversário é feita com cautela, sem subestimar nenhum aspecto do Vitória. Mesmo com questionamentos recentes sobre desempenho, o time baiano possui tradição, torcida presente e jogadores experientes, capazes de decidir partidas em momentos específicos. Por isso, o Remo não trabalha com a ideia de fragilidade do outro lado, mas sim com a necessidade de neutralizar pontos fortes e explorar espaços que possam surgir ao longo do jogo. A estratégia passa por equilíbrio, evitando se lançar de forma desordenada e mantendo linhas compactas para não oferecer vantagens gratuitas ao adversário. Nos bastidores, a logística também ganha papel de destaque. Viagens longas, mudança de clima e pouco tempo de recuperação exigem planejamento minucioso. O clube tenta minimizar os impactos desse desgaste inicial, sabendo que a maratona de jogos não vai dar trégua. Esse cuidado vai desde a programação de treinos até a alimentação e o descanso dos atletas, aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelo torcedor, mas que fazem enorme diferença no rendimento ao longo da temporada. A gestão desse processo é fundamental para manter a equipe competitiva, especialmente quando a sequência de jogos se torna mais intensa. A arbitragem, como sempre, é tratada com atenção, mas sem transformar isso em discurso central. A expectativa é de que as decisões sejam justas e que o jogo transcorra sem interferências externas excessivas. O foco do Remo é controlar aquilo que está ao seu alcance, evitando perder concentração com situações fora do jogo. Em um campeonato tão equilibrado, manter a cabeça no lugar costuma ser tão importante quanto a qualidade técnica apresentada. E esse tipo de maturidade pode ser determinante em momentos decisivos. O mercado segue sendo monitorado com cuidado, com a diretoria entendendo que o elenco ainda pode passar por ajustes. A ideia não é promover mudanças bruscas, mas realizar intervenções cirúrgicas, sempre alinhadas com a comissão técnica e com o planejamento financeiro do clube. A Série A não permite apostas inconsequentes, e o Remo tenta aprender com experiências passadas para evitar erros que possam comprometer o futuro. A lógica é clara. Reforços precisam trazer equilíbrio e reforçar a competitividade interna, não apenas preencher vagas no elenco. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O clima nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um tempero extra nas horas que antecederam o duelo entre Vitória e Remo. Circula com força entre dirigentes, jornalistas e pessoas próximas aos clubes a informação de que Jair Ventura, treinador do Vitória, teria feito comentários considerados desrespeitosos ao adversário paraense durante conversas reservadas. Nada foi dito oficialmente em entrevista coletiva, mas o conteúdo das falas, segundo relatos, acabou vazando e gerou desconforto imediato no ambiente azulino. A especulação aponta que o técnico rubro-negro teria minimizado o peso do Remo no cenário nacional, questionando o nível técnico da equipe e tratando o confronto como uma obrigação absoluta de Vitória. A leitura interna, de acordo com fontes, foi de que o treinador teria subestimado a força do adversário, algo que não caiu nada bem entre os jogadores e a comissão técnica do clube paraense. O Remo, tradicional e acostumado a ambientes de pressão, teria usado os rumores como combustível extra para reforçar o discurso de respeito e competitividade no vestiário. Nos corredores do Barradão, comenta-se que a postura de Jair Ventura seria parte de uma estratégia psicológica, tentando transferir a pressão e criar uma narrativa favorável ao Vitória. Ainda assim, há quem avalie que o treinador pode ter passado do ponto, especialmente ao tocar em aspectos históricos e estruturais do Remo, clube que carrega uma das torcidas mais apaixonadas do norte do país. A reação foi imediata nas redes sociais, onde torcedores azulinos cobraram posicionamento e prometeram resposta dentro de campo. Do lado do Vitória, o silêncio predominou. Pessoas ligadas à diretoria tratam o assunto como tempestade em copo d'água, negando qualquer intenção de desrespeito.
Mesmo assim, o episódio já entrou para o folclore do confronto, adicionando tensão e rivalidade a um jogo que por si só já mobiliza emoções. Verdade ou exagero, o rumor cumpriu seu papel, aumentou a expectativa e deixou claro que no futebol, palavras fora do microfone também podem inflamar uma partida. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo!